Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Vetincast de hoje. Eu, Renato Bocabello, estou aqui trazendo novamente para vocês um conteúdo muito bacana dentro da medicina veterinária, como sempre inovando, né? Acho que o grande tema hoje é a inovação. A inteligência artificial vem dominando aí os temas nas redes sociais e nos mercados, né? Tem muita empresa falando sobre inteligência artificial e como que essa nova metodologia, como essa nova tecnologia e essa ferramenta vem abordando os nossos mercados, né? Em tudo, medicina, saúde, enfim, administração, bancos, a parte de direito e não por menos na veterinária também isso está acontecendo. E o João, da iVets, veio hoje aqui falar um pouco para mim sobre essa inovação dentro da veterinária e quais são as perspectivas de negócio, como que esse negócio aí da inteligência artificial está crescendo no nosso mercado. Então, se você é veterinário, eu acho que isso vai te trazer um interesse bastante grande, porque lógico, a gente sempre está aqui para aprender e desenvolver a nossa veterinária brasileira. Então, João, bem-vindo aí ao nosso estúdio. Valeu, Espero que Renato. você esteja bem, está em casa. Tô ótimo, tô ótimo. Vamos falar um pouco sobre veterinária, lógico. Primeiro, eu sempre pergunto, o que você foi fazer veterinária? O que te deu na cabeça para fazer veterinária? Você é um cara novo, acabou aí de entrar no mercado de trabalho. O que aconteceu? Me conta, por que você foi para veterinária? Cara, a formação em veterinária teve vários motivos, assim, mas primeiro até queria agradecer, para mim é muito legal, é uma honra estar aqui falando de veterinária e ainda falando de tecnologia. Inteligência artificial é uma revolução que está acontecendo e a gente está fazendo parte disso agora, não só na veterinária, mas em todas as áreas, e com certeza nos próximos anos as coisas vão ser bem diferentes, e falar disso agora é a oportunidade que a gente tem de conhecer e participar disso e moldar da melhor forma. Aprender, né? Aprender, com certeza. Lógico. Com certeza. E aí, você tinha pet, você tinha cavalo? Cara, Qual que foi? sim, Você falou que sim. você fez colégio agrícola com um amigo meu. Sim. Até no colégio agrícola, o ensino médio, né? Eu fiz, mas já fiz na parte de informática. Então, legal. eu via o pessoal, convivia bastante com o pessoal que fazia ali agropecuária, mas acabava que eu convivia mais ali várias horas dentro da informática, e isso me deu um subsídio legal depois do ensino médio para entender de Você tecnologia. sempre foi o cara da tecnologia, então. Sempre fui. Sabe Sempre aquele jogou sobrinho? videogame, aquele Isso. cara que arruma Gostei o computador muito, de todo mundo. Muito, muito. Não, Sempre eu gostei. na minha época, eu vou entregar a minha idade, eu jogava Doom. Acho que você nunca ouviu falar desse videogame, né? Já Doom. ouvi falar, mas nunca joguei. Cara, não, é retrô hoje Doom, né? Mas eu jogava Doom. Depois disso, nunca mais joguei nada. Sou péssimo em videogame. Mas você tem cara do cara que era do videogame, que arrumava o computador, sabia formatar onde que tava dando pau. Cara, sempre joguei PlayStation 1, 2, 3, Xbox, sempre vivi isso, assim. Caramba. E acabou que depois isso foi virando profissão, né? A gente acha que não tem muita coisa a ver, mas Lógico. isso já diz um pouco da personalidade que a gente tem. Diz que videogame bom é o do computador, né? Não é o do Xbox. É isso mesmo? Ah, depende. É que eu tenho dois Depende filhos, né? Eu muito, tenho um de depende 17 e um muito. de 15 e eles falam, né? Porque o jogo tal, não sei o quê. Depois eles discutindo de jogo. Cara, como eu sou perdido nisso. Meu Deus do céu. E aí do Olha, videogame você foi pro agrícola. Mas o que você foi fazendo no colégio agrícola? Não, então, a gente faz ensino médio lá no colégio agrícola e aí Sim. junto você escolhe um técnico de alguma área. De turismo, agropecuária, e eu escolhi informática. Tá. Até minha mãe, ela meio que... Na época eu não pensava direito, né? Nono ano ali, mas ela falou, não, faz informática. E aí eu pensei assim, tá, eu gosto de informática. Na perspectiva dela, talvez ela já estava pensando, vai ser o futuro, tecnologia. E acabou se concretizando Foi realmente. sábia a sua mãe. Sim. Eu acabei fazendo depois do ensino médio, entrei numa faculdade de engenharia. Então, peguei um pouco dessa parte lógica, levei por um ano ainda dentro de um curso onde a gente aprende matemática, muita coisa que ajuda a trabalhar a parte lógica. Legal. Né? Sim. E depois disso, acabei indo para a parte biológica, porque eu vi que... Você começou em engenharia, depois você foi para biologia? Comecei em engenharia, depois eu fui para biologia. E aí na biologia eu conheci ciências biológicas, o estudo da ciência em si, como que se desenvolve ciência. Que é muito interessante, ao meu É ponto muito, de vista, né? muito. E aí a partir da ciência construída não só em temas que as pessoas me colocavam, antigamente, por exemplo, no ensino médio, a gente aprende coisas que está na grade. Na faculdade, ali quando eu vi em biologia aqueles conteúdos, eu pensei, poxa, é isso, eu gosto de estudar isso, eu quero me aprofundar nisso. Mas acabou que a perspectiva mais prática também não existia tanto. Era uma formação mais de pesquisa. Sim. A biologia ela tem algumas... Para quem quer trabalhar na área de saúde, quem gosta da saúde, né, entende?
Ela limita um pouco. Isso. E aí a falou, veterinária... vou fazer veterinária. Eu aprendi muito dentro da biologia. Aprendi conceitos desde a evolução, do princípio das espécies, né? microbiologia, Sim. tudo que deu muito contexto para quando eu cheguei na veterinária, eu entendi as aulas muito diferente, assim, sabe? Sim. A biologia celular, a parasitologia, eu já tinha uma visão evolucionista. Isso agregou muito em como eu aprendia. Legal. E aí a veterinária começou... Cheguei na veterinária dessa forma, mas a parte de amor pelos bichinhos sempre existiu, né? Mas você tem bicho, não? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Mas eu... Não, na verdade... Os veterinários que você vem aqui, eu pergunto, tem uma história de vida. Não, porque minha mãe tinha cachorro, não sei quem tinha gato. E cada um tem uma história com bicho, né? E a veterinária, ela te traz um universo, né? Eu acho a medicina veterinária é uma abertura de universo e você pode trabalhar de diversas formas, é o que você estava falando. Tem um monte de coisa que você pode fazer na veterinária. Hoje eu falo, não, acho que eu vou fazer medicina, poder lidar com gente. Mas na tua história com a veterinária, o início foi pensando em quê? Em saúde animal? O que você pensou ali? De verdade, eu gostava de ciências biológicas e eu pensava que a veterinária ia me dar uma capacidade técnica de agir, de realmente botar a mão na massa. Então eu gostava da ideia de cirurgia e principalmente gostava, talvez numa perspectiva um pouco filosófica, mas eu achava muito interessante você ter esse poder de cura. Sim, a partir do momento que chega um paciente doente, você com o teu conhecimento você acaba conseguindo curar e reestabelecer a homeostase dele, esse sistema. Legal. Então sempre teve uma perspectiva um pouco nesse sentido também. E você falou que é formado há 2 anos só, você é um cara novo. Isso, E aí você já começou o mestrado, que você estava me contando, dentro da área de tecnologia, e aí foi onde você acordou para inteligência artificial. Sim, sim. Porque inteligência artificial vem se discutindo muito nos últimos 2 anos, 3 anos. Pode... Tá na crista, sempre assim. Isso, na crista faz 2, 3 anos que chegou o chat GPT. Faz tempo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, filmes antigos, tem aquele filme que é o... tinha um bonsai no filme, por isso que eu lembro dele. Eu Robô? Não, Eu Robô é novo. Eu Robô é da tua série, né? Tô falando da minha infância. Sim. Com... Caramba, eram esses filmes futuristas. E eles já tinham essa perspectiva futurista. Eu lembro que meu pai é engenheiro... eletrotécnico da Poli, e meu pai era fissurado no Star Trek. O negócio dele era Star Trek e tal, e a gente Nunca assistia. vi Star Trek. Nunca assistiu? Já vi ali o Spock, sei aquela saudação, mas... Cara, não, então, mas você vai amar, porque é um negócio que faz muito sentido, porque o que eles tinham ali? É uma perspectiva dos anos 70, uma perspectiva do que ia ser o futuro. Né? Então, por exemplo, o cara entrar numa máquina e receber um diagnóstico clínico, já existia. Ele sentava lá, aí passava um scanner e já falava, você vai você tá com tal doença, você precisa reportar o produto, você precisa entrar com tal medicação. Aí o robozinho vinha, aplicava. E esse conceito não mudou até hoje. Eu assisti ontem um filme atual e o cara lá tava morrendo e tal, não sei o que, entrou na máquina, passou o scanner, precisa reanimar, aplicar tal coisa. O conceito não mudou. E tudo isso tem relação com inteligência artificial, né? Desde os anos 70. Então, Total. É que hoje eu acho que a coisa está em alta e hoje se entende inteligência artificial como uma nova ferramenta de fato de pesquisa, de construção, enfim. Assim, as perspectivas são múltiplas. É difícil saber o que ela não vai fazer. Eu acho que nada, né? O potencial dela é muito grande. Hoje você fala assim, o que o Google não faz, né? Ninguém abre uma Barça mais. Hoje você abre o Google e chega lá no Google e fala, eu quero saber sobre tal assunto. E o Google te dá um banco de dados, né? Wikipedia. Hoje o Wikipedia vai sumir, provavelmente, na hora que você tiver plataformas. E aí, me conta um pouco sobre como que você olhou para isso e viu um futuro dentro da nossa profissão. Muito bom. Como que isso vai agregar ao médico veterinário. Eu vi que você estava muito focado na clínica, né? Na parte de clínica de pequenos, mas a veterinária é um muito monstro, amplo. Né? E eu tô aprendendo isso. E olha que eu passei 5 anos ali, né? Então, é nada, viu? 5 anos é nada. É nada. E eu também descobri isso. A gente tem uma formação generalista, né? Super, então, acaba que a gente entrou na parte clínica, que foi onde eu vivenciei mais isso dentro do meu estágio. Eu fiz estágio ali, eu até estava comentando contigo, Sim. dentro de um setor de oftalmologia, num hospital ali da UFPR,
com vários setores. Então, eu já comecei bem dentro de um lugar, de uma especialidade, acompanhando os residentes nos procedimentos e acabou que eu tinha muita dúvida. Em vários momentos eu tinha dúvida, todo mundo estava ocupado e aí eu não tinha para quem... que eu recorro, né? E aí os livros sempre estavam lá. Mas, poxa, é difícil tu ter encontrar uma pergunta, uma resposta para uma pergunta, quando você pergunta o porquê do porquê do porquê. Por exemplo, assim, esse cachorro, ele tá com o olho seco. Ah, mas por que ele tá com o olho seco? Ah, por causa disso. Tá, mas por que isso variou? Por que deu essa alteração fisiológica? A triagem, né? Tudo isso, se não tem o residente ou se não tem o professor ali junto, acaba que se você for pro Google ou até mesmo no livro, vai levar muito tempo. Ah, sim. E aí essas ferramentas de inteligência artificial estavam no começo, elas davam a possibilidade de você conversar e tirar algumas dúvidas. E isso funcionou no começo. Eu sempre perguntava ali algumas coisas, me dava uma resposta interessante e eu, muito assim, inseguro, perguntava, tá certo isso aqui? Para os residentes. Perguntava lá pro pessoal, isso aqui, você dava aquela que confirmada você acha? na informação. O que você acha dessa pergunta, dessa resposta? Ah, tá. Não, legal, tá funcionando. Então, digamos, de 10 perguntas, 9 estavam certas. Uma faltava algum detalhe para ficar correta. E aí, a partir disso, eu vi um potencial ali, que era uma ferramenta genérica, já estava funcionando 9 de 10. Então, se eu treinasse, porque inteligência artificial, falando de conceito, a gente pode pensar nela como o cérebro humano. A inteligência ali, a capacidade dela é de aprender com uma base de informação igual a gente tem. Sim. Então, as redes neurais, toda a infraestrutura que existe para criar uma inteligência artificial, ela simula o comportamento humano. Por isso que a gente chama de inteligência artificial, porque ela meio que simula a nossa inteligência. E o que você falou é importante, porque assim, quando você atualiza hoje o que é inteligência artificial, tem gente que acha que você vai ter um aplicativo que você vai falar alguma coisa e vai vir a resposta certa. E, na verdade, existe uma forma de você criar o seu próprio organismo de inteligência artificial, alimentando ele com um banco de dados de trabalho científico, literatura de... Então, você consegue criar, por exemplo, eu quero trabalhar com a área de costura. Então, eu quero saber quais são os métodos de fabricação de fio. E você vai alimentando ali com todo aquele conhecimento. E quando você quer tirar uma resposta de alguma coisa, em vez de você parar, abrir tudo, olhar e começar a interligar, a conexão neural artificial vai te dar essa resposta. E às vezes a memória dela é até melhor do que a nossa. Porque o princípio do que a gente fez ali é basicamente o seguinte: todo o conhecimento que um veterinário recém-formado ele é exposto durante 5 anos, conhecimentos teóricos e práticos. Os professores usam livros, esses livros constroem as aulas, as matérias, e aí no final de 5 anos você é um veterinário recém-formado. Com várias faltas, a gente entende todos as lacunas que ficam ali. Mas... E se a gente pegasse isso e possibilitasse um sistema como se fosse a gente, como se fosse um recém-formado, né? Na época era esse meu pensamento. Poxa, mas e se eu lembrasse agora de tudo, de todos os livros que eu li na graduação? Eu ia saber responder essas perguntas muito melhor. Então, se a gente conseguir trabalhar com uma base de dados que existe aí muito grande de artigos, de literatura científica, e direcionasse essa inteligência para que essa memória dela, quando eu fizesse uma pergunta, ela consultasse essa base. E deu certo. O que eu acho que é muito legal é o que você está falando, assim, é uma ferramenta, né? Mas uma coisa que para mim faz algo ser muito importante, que vai ser, essa inteligência ela não vai ser uniforme igual para todos. Perfeito. Porque o que você vai usar para você é diferente do que eu vou usar para mim. E eu posso personalizar a minha inteligência artificial. E então eu imagino assim, aqueles filmes que falavam sobre o seu banco de dados, muitas vezes o seu banco de dados, a sua história de vida. Porque, por exemplo, o que faz a minha inteligência hoje, um cirurgião de 20 anos de carreira, tomar decisões mais assertivas? É um banco de livros que eu tive? Não. Não é só isso. Não é só isso. É só o começo. Esse foi a minha plataforma de base para eu criar uma primeira conduta. Perfeito. E a partir dessa primeira conduta eu criei um primeiro obstáculo. E desse primeiro obstáculo eu tive um segundo obstáculo, eu criei uma segunda conduta e eu fui criando obstáculos durante a minha carreira. E esses obstáculos
muitas vezes eles acabam sendo apagados da nossa memória, por isso que a gente erra 2 vezes. Exato. E se eu tivesse, por exemplo, um equipamento que eu pudesse guardar, olha, puta, eu errei aqui, e depois de 5 anos eu tivesse um outro problema parecido e eu conseguisse voltar de forma mais natural, eu teria uma eficácia muito maior como cirurgião. Legal. Então eu acho que o que confunde às vezes é que a pessoa acha que a tomada de decisão dela vai ser mais madura, vou dizer assim, com mais experiência se ela tiver inteligência artificial. Eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial ela vai te dar mais recurso para você tomar a sua decisão. Isso, exato. E a partir daí você vai guardando suas respostas para poder criar uma evolução mais rápida. Perfeito. Né? O meu medo é muito engraçado que assim, eu estou dando aula e aí eu falo para os alunos, vocês querem assistir uma cirurgia? Ai, professor, nunca vi uma cirurgia, eu quero ver uma cirurgia. Beleza. Aí eu vou lá na plataforma digital, que hoje está tudo digital, e eu coloco um link de uma cirurgia ao vivo, com áudio, com uma aula de cirurgia. Aí na aula seguinte eu falo, bom, gente, a gente vai discutir a cirurgia da aula passada? Ai, professor, eu não vi, porque tá lá. Então, é muito comum as pessoas acharem que porque elas têm acesso, elas têm Elas já conhecimento, sabem. elas já sabem. Comprar curso, o pessoal compra curso Um monte. só pela ideia de que eu vou ter aquele conhecimento. Vou ter aquele conhecimento. Né? Então, o que eu tomo muito cuidado hoje quando me perguntam sobre IA é que assim, a IA ela vai ser uma baita ferramenta para quando eu gostaria hoje de começar a minha carreira com IA. Porque eu conseguiria pegar todo aquele meu banco de dados, eu conseguiria alimentar a IA. Perfeito. E hoje eu teria uma evolução muito mais rápida. Perfeito. Né? Perfeito. O que eu vejo hoje com a pessoa que está startando como recém-formado é que ela quer chegar no ponto que eu tô em 2 anos. Eu acho que seria até possível se ela conseguisse viver 20 anos em 2. Né? Poderia. Como que isso seria capaz se eu já tivesse colocado todos os meus erros e acertos numa inteligência artificial? Então eu acho que é inevitável que em 40 anos, vou colocar 40 anos, a gente vai ter ciclos onde as pessoas que têm muita experiência vão conseguir passar para a geração nova a experiência, que faz parte do conhecimento. Agora, acessar somente a informação... Não é... É só o começo. É só o começo. Né? Você está abrindo uma porta. E aí, o que eu penso assim, como que eu vou pegar uma pessoa... Tudo bem, que nem você estava me mostrando da sua conversa, e daqui a pouco a gente vai entrar no teu método, que eu acho muito legal. Isso vai trazer mais segurança, porque você tem uma base literária, você tem uma conduta... Mas, com certeza, o futuro vai dizer assim, fulano, fulano e fulano fizeram esse protocolo, que são diferentes, e cada um teve uma resposta diferente. Perfeito. E aí a pessoa que está acessando fala assim, conheço o fulano, eu vou seguir a mesma conduta dele. Legal. Aí você vai... Isso. Pô, eu tô me conectando ao conhecimento de uma pessoa que conseguiu alimentar uma inteligência artificial. Eu acho que isso vai demorar anos. Não, eu acho que não, para falar a verdade. Porque hoje a gente só precisa trazer pro expert ou pra pessoa que tem experiência. Por exemplo, você tem 20 anos de veterinária, mais ou menos, né? Eu tenho 21. Pois é. Renato, é muito tempo. É muito tempo, Então, você já criou uma estrutura de rotina, uma de metodologia própria. Sim. Então, é muito difícil incluir nesse teu dia a dia uma equipe que vai pegar... Pô, Renato, vamos lá. Passa aqui pra gente, a gente vai observar a tua rotina. O porquê que você fez isso, porquê que você fez aquilo. E no final de 1 mês você vai ter a tua inteligência artificial treinada com todos os métodos que tu usa, assim, para direcionar todos os teus estudantes. Eu vou ter a minha receita, né? Isso. Então, eu acho que isso é legal. O teu modelo de ensinar, o teu modelo de aplicar, tudo isso é possível. O que a gente tem, né, a brecha que a gente tem, o penhasco que existe entre isso e entre pensar nisso e fazer, é porque normalmente a pessoa, e não é o seu caso, porque você está dentro de um perfil que pensa em inovação, que está aberto, você até poderia... Mas é difícil, viu? E eu vou te explicar já, mas continua. Não, é difícil a gente treinar ela para ter a mesma... Não, claro. É difícil um cara da minha idade pensar em inovação. Sim, exatamente. Porque a gente chega uma hora que a gente se acomoda, claro, você fala assim, cara, chega, cansei, eu quero ir pescar. Claro. Eu quero ir relaxar agora. Vocês que são novos, aí vocês que inventem coisa nova. Isso. Mas na verdade eu acho que, inclusive, isso me tocou, porque quando eu estava vendo sobre inteligência, eu comecei a ver muita propaganda assim, você que tem mais de 40 anos, mais de tantos anos, você precisa conhecer. Você é o cara que precisa conhecer. Sim. Porque você é o cara que vai conseguir alimentar para poder gerar a sua melhor ferramenta. Legal.
E é né? isso. Isso é possível hoje. Isso, esse é o, Mas- eu acho que é uma parte do futuro, não todo o Isso. futuro, mas é uma parte do futuro. Por exemplo, assim, nova versão da plataforma, da nossa plataforma, no futuro a gente pode ter. A gente já tem parceria, já conversa muito com a Andressa, com o Fabrício lá do Casal Vet. Eles Sei. têm todo um conhecimento de veterinário em domicílio. Então a gente pega isso e treina lá e deixa um módulo reservado para as práticas de veterinário em domicílio. Legal. A gente, depois daqui, a gente pode fazer aí um sprint, todo um processo para de repente treinar algo relacionado ao que você pensa, às condutas que você faz. Perguntou alguma coisa fora da tua área, por exemplo, não está falando de neuro, não está falando de orto, a gente fala para ele dizer, olha, Aonde que eu procuro? É. Quem são os caras que vão... opa, aqui é o Renato Iá e eu não sei disso. Se quiser, pergunta para esse. Essa orquestração, tudo isso já é possível. O treinamento já é possível, mas o difícil mesmo é esse acesso ao humano Sim. disposto a parar, treinar. Então, muitas vezes, isso é até um cargo dentro de uma grande empresa. A Google, por exemplo, poderia vir aqui e te oferecer um salário para você ir lá para dentro e eles, como se fossem aqueles scanners, assim, né? Do que você faz, do que porque você pensa. O que aconteceu, vamos voltar um pouco, vamos dar um passo para trás. Google, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, eu dei um Google aqui e achei tal informação. E de fato, o Google é um reunidor de informação, né? E tudo que você põe na internet, o Google em algum momento vai achar e ele vai te apresentar, ó, tá aqui, né? Só que a partir do momento que o Google passou a ser uma busca que você pode patrocinar alguma coisa, você pode pagar para aquilo aparecer de mais vezes, com uma intensidade maior, você pode criar sua verdade ali dentro. Isso está muito forte hoje em dia. Muito forte. Então você cria a sua verdade a partir de uma tendência de mercado. Pô, eu quero que isso aqui exploda no mercado, então eu vou patrocinar, eu vou transformar isso numa verdade e o público vai consumir esse produto. Então deixou de ter aquela base de construção literária, de construção acadêmica. Né? O Google ele perdeu esse quesito. E aí quando você vai conversar com pessoas que têm um status de professor, de pessoas que estão querendo de fato uma informação de qualidade, o cara fala assim, você deu um Google e você acha que isso aí é verdade? Né? E eu acho que essa trajetória é capitalista, né? Porque isso faz parte do capitalismo. Claro. Essa trajetória começou a tirar a credibilidade dessa qualidade de informação. E às vezes eu estou dando aula, mesmo a pessoa fala, o professor deu um Google, isso aí que você está falando é mentira. Eu falei, não é. Deixa eu ver o que você está pesquisando. Aí vai com aquela foto do Google que tirou de não sei da onde. Que o primeiro blog que aparece é um blog que no final tá te vendendo alguma coisa. Tal, que é meio polêmico, porque a pessoa com a polêmica ela ganha mais visualização. Tal. É verdade. Então, a inteligência artificial, a sensação que dá é que você consegue criar uma ferramenta com mais critério, porque você fala assim, o que eu alimentei isso aqui baseado nisso. O meu banco de dados é isso. Restrito. Eu não coloco nada de fora aqui. Então, a partir do momento que você está comprando essa ferramenta ela vai te entregar as informações que estão nesse contexto aqui, não que está contaminando. Porque hoje o que a gente se preocupa com informação e conhecimento é a contaminação do processo. Né? Que estou fazendo uma pesquisa, será que isso aqui é verdade? É o que você falou, você está lá na faculdade, você tem os livros. Aí você pega o seu celular, você pega o livro, né? Eu conheço aluno. Você pega o seu celular, você pega o livro, aí você fala assim, cara, aquele livro tá lá na prateleira, tá 5 anos ali, ninguém mexe, deixa eu dar um Google aqui. Sim. Professor, eu pesquisei aqui que o problema... Não, você tá falando besteira. Besteira? Não, depois eu te explico isso aí. E vai fazer outra coisa. Aí o aluno fica boiando. Aí ele fala, cara, será que eu tô procurando certo ou não? Isso. Né? E a já preenche isso de uma forma totalmente diferente. Ela já preenche esse limbo que existe entre a resposta à realidade. E é importante quem está entrando na IA, quem está querendo conhecer e entender que é diferente. Porque tem muita gente falando assim, ChatGPT. Né? Eu estava outro dia no Meta aqui, no meu celular, no WhatsApp. Eu entrei no WhatsApp, o WhatsApp falou, não, você tem uma ferramenta de inteligência artificial. Pergunte para o Meta o que você gosta, o que você quer. Eu gosto de bonsai, estava te explicando. Eu cheguei lá e falei, tá bom, eu quero uma foto de um bonsai de jabuticabeira. Árvore brasileira. Quero ver o que esse cara vai me entregar de foto. Tudo errado. Me entregou uma foto de uma planta, nada a ver com uma jabuticabeira, mas com um fruto preto, mas que não tinha nada a ver com uma jabuticaba. Então, assim, a gente ainda tá num processo que todo mundo quer vender IA. Isso, perfeito. Mas tem que tomar muito cuidado, porque da onde você está tirando essa informação? Né? E agora fala um pouco da sua plataforma, a iVets, e
como que você está construindo a Ivets e por que você acha que essa plataforma pode mudar o recém-formado, a visão do recém-formado. Perfeito. Primeiro ponto, que é como começar com inteligência artificial. É um passo que eu acho muito importante. Tem várias formas, erro e acerto, todo mundo, às vezes, quem tem mais coragem ali de começar a testar, né? Isso, quem é mais curioso já aprendeu, começou. Eu pedia poesia no começo, pedia música, letra de música. Hoje em dia já virou outra coisa. Mas identificar as alucinações que a inteligência artificial faz, muitas vezes é um processo que é difícil e ela não dá indício nenhum. Ela desenhou a jabuticabeira ali para ti e ela falou, aqui está a imagem que você queria. Ela não disse, olha, eu inventei essa imagem, não existe. Muitas vezes isso acontece. Então, quando a gente vai para uma base treinada, restrita, onde a gente trabalha um comando ali por trás, a gente tem várias restrições, várias regras que dizem assim, olha, você só vai mostrar essa resposta se ela estiver presente dentro desses parâmetros, desses critérios. Senão, essa resposta você vai apontar para o usuário que ela não existe. Por exemplo, o que fazer com um cachorro que tem 20 patas? Estou dando um exemplo bem... Sim. Ela já vai dizer que não existe na literatura nada relacionado a isso. Talvez ele tenha uma pata, ou ela pode até dizer que você, ao invés de dizer 2 patas, escreveu 20. Então ela acaba entendendo o contexto melhor. Olha, acho que você escreveu errado, isso, exatamente. Porque na literatura ela não encontrou nada. Agora, muitas vezes, antes acontecia mais. Hoje a gente está caminhando para modelos que alucinam menos. Mas a nossa base, quando a gente tem uma base treinada, que é orquestrada por uma série de inteligências artificiais, porque hoje a nossa inteligência, apesar de a gente usar o termo inteligência artificial para as pessoas entenderem, e muitas vezes nem IA, nem inteligência artificial as pessoas ainda têm entendimento do que é. Sim. Mas hoje a gente já considera a nossa tecnologia como um agente de inteligência artificial, porque são várias inteligências artificiais trabalhando para entender a tua pergunta, entender o contexto do que você quer como resposta, e aí te apresentar a resposta ali dentro do resultado, dentro de um processo todo orquestrado. Então, principal, só para fechar isso, que eu acredito que é a segurança da nossa base, onde a gente está tirando as informações. Se existe ali, ele aponta. Se não existe, ele também aponta. Se você quer perguntar a receita de bolo, ele vai dizer que eu não sou para isso. Tem outras milhares de inteligências artificiais para você usar sobre isso. Então, tudo é muito restrito e essa restrição vem com base em pesquisa e inovação, que é uma forma que a gente faz com os usuários. Muitas vezes os usuários mandam ali pra gente, isso aqui eu tentei, fiz uma brecha aqui, eles mesmos mostram brechas que o sistema pode ter. E você em algum momento está colocando o feedback do usuário como para a inteligência artificial, por exemplo? Sim. Você me mostrou um pouco a conversa que você estava tendo lá do WhatsApp. Olha, você pode ter esse problema, você pode ter aquele problema. Era uma diarreia, né? Eu acho que o caso isso. Era uma diarreia. Você pode ter esse problema, tal doença, assim, o diagnóstico pode ser esse, você tem que se basear nisso, tal, blá, 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 blá. Legal. Em 12 horas voltaremos aqui para conversar novamente para saber como é que foi a evolução. Não sei se isso vai Isso dá para fazer. Dá para fazer sim. Hoje, quando a gente fala de WhatsApp, fica um pouco mais restrito como que isso pode acontecer. Mas dentro do aplicativo, a gente já tem várias ideias de realmente entender a rotina e até fazer interface não só com o veterinário. Entendi. Porque o veterinário é interessante fazer daqui 12 horas, e aí, quer continuar esse caso? Mas com o tutor também é legal. Sim, como é que foi? Como é que foi Exato, a resposta? Exatamente. A interface que eu penso já... A gente sempre começa com um produto, é aquele meme, né? Primeiro você começa, depois melhora. Então já tem muita coisa que a gente trouxe aí que a gente teve que testar, validar e continuando evoluindo. Mas hoje, já falando de interfaces novas que a gente pensa em relação a tutor, por exemplo, é essa questão de acompanhamento dele em relação ao tratamento. Sim. Poxa, ao invés de tu ter que responder pela 20ª vez sobre como que funciona a cirurgia... Às vezes até um robozinho. Como foi a resposta do paciente à medicação nas últimas 12 horas? Isso, Teve a presença de vômito? Não. Isso. Aí é um agente, né? Isso. Conseguiu administrar a medicação na hora certa? Não consegui. Caso isso não tenha acontecido, você precisa fazer tal coisa. Então vem cá, daí já manda um vídeo no YouTube para mostrar como melhorar sua memória para remédios. Estou dando um exemplo. E você vai criando um caminho que não dependa 100% do profissional. Exato. Que é uma coisa que a gente tem uma certa demanda
E lógico que assim, as pessoas elas vão entrar numa saturação de tecnologia em algum momento, né? A gente já discute isso, inclusive. Cansa, a tecnologia chega uma hora que você fala, cara, eu quero acender uma fogueira e pescar um peixe, porque eu preciso voltar para minhas essências aqui. Mas a gente sabe que em momentos é muito prático você ter essa sequência de... Outro dia eu conversei com alguma empresa que era uma inteligência artificial, que eu sabia que eu estava... Não, eu estava pesquisando sobre poço artesiano. E o cara tinha um chat de inteligência muito bacana. Pô, senhor, tal. Eu falei, cara, eu cheguei uma hora e fiquei com dúvida. Eu falei, será que é uma pessoa mesmo me respondendo? Aí percebi que não, que era, inclusive, ele analisando a minha resposta. E depois de X horas lá, ele me perguntava, você já seguiu em frente com o seu projeto? Como é que tá o seu não sei o que lá? Aí passava 48 horas, ele vinha de novo. Oi, Renato, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tudo IA, né? Tudo chat IA. Como é que foi a evolução disso? Você conseguiu resolver? Eu tô aqui para te ajudar. Então, é muito interessante, mas a gente quer também um pouco de acolhimento humano no processo, né? Não, perfeito. Tem coisas que são humanas e vão por muito tempo continuar sendo. E quando existir a possibilidade de ter a opção de tecnologia, as pessoas vão poder escolher. Sim. Porque hoje, por exemplo, você você quer sair de noite. Você pode escolher se você quer na balada eletrônica, no rock and roll ou no hip hop. Mas os três existem. E aí vai muito de pessoa para pessoa. Então, é a tua personalidade naquilo. Isso. Vai chegar um momento que em alguns setores, em alguns pontos, a gente vai ter performance muito parecida. Por exemplo, assim, em questão de criação de laudo, hoje a gente já tem pesquisa internacional dentro da tomografia. A humana está mais forte, mas a veterinária também existe já essa pesquisa. Né? Lá na UFPR tinha uma menina de doutorado fazendo um trabalho incrível sobre a parte de análise de imagens com inteligência artificial. Sim, super. Então, acaba que a gente, no final, vai ter uma performance muito parecida. E aí fica a critério do, poxa, eu vou nessa clínica porque essa clínica é uma clínica que usa inteligência artificial nos projetos dela, na tomografia, no laudo. Tem um certificado até. Eu acredito nisso, que no futuro vai ser até um diferencial. Todos os processos aqui são auditados por uma inteligência artificial. Legal. Eu acho que isso vai integrar todos os serviços, é o que você falou. Porque como a gente gera um dado, uma tomografia, por exemplo, uma ressonância, você gerou um dado. O software lê o dado. Ele consegue pegar o laudo que você escreveu, entender o que você está descrevendo e conectar o laudo ao dado. Então, fazendo isso milhares de vezes, você cria um banco de dados. Quando você fala assim, o que esse fígado nessa imagem tem? A inteligência artificial tem um tumor hepático, lobo direito, cometendo, ducto biliar, beleza. E a gente não pode parar de alimentar, porque a gente sabe que a tecnologia vai melhorando, a qualidade da imagem melhora e a qualidade do diagnóstico também. Isso, né? Porque perfeito. A ciência vai evoluindo junto. Perfeito. A medicina humana já tem isso pronto, porque você já se alimenta banco de dados há anos, né? Com tomografia veterinária um pouco menos. A gente precisa evoluir, lógico, mas a gente tem a questão financeira também, que o recurso na medicina veterinária é muito, muito baixo. Mas o interessante de você desenvolver algo assim na medicina veterinária é que, com certeza, você pode migrar isso para a medicina humana em algum momento. Porque depende muito da onde você está entrando. Tomografia, ressonância, ultrassom de abdômen, raio-x, né? A projeção foi bem feita, foi mal feita. Isso tudo você já consegue. Essa projeção está torta. A inteligência vai te falar. Essa imagem radiográfica está ruim. Isso. Faça bem feito. Ou dentro dessa imagem eu consigo ver, mas a imagem não é a melhor, a mais adequada. E isso são coisas que acontecem. A gente está falando de um Brasil que muitas vezes o veterinário está sozinho lá no interior, numa clínica. Ele faz tudo... E ele é recém-formado e jogaram ele lá para fazer plantão. E aí é interessante que assim, quando você tem um problema desse, que você fez um plantão, você é veterinário, está sozinho, recém-formado, e você é curioso, você vai ligar para alguém para tentar descobrir o que está acontecendo. Isso. Aí você liga para um colega, o colega vai falar assim, cara, a imagem que você fez está torta, mas pode ser isso, pode ser aquilo. E aí vai fazer a mesma coisa. Se for assim, tá ótimo. É excelente, você está conversando com outro veterinário experiente. Ela vai fazer uma interação com você. Ela vai te mandar, olha, isso pode ser tal coisa. Dentro desse tal coisa, ela vai perguntar. Né? O que você estava falando de abrir leques. Ela vai abrindo ali leques de informação e ela vai falar assim, bom, dentro desse erro aqui,
que são as conexões neurais, né? Você começa... Isso aqui aconteceu? Esse cachorro comeu tal coisa? Eu não perguntei pro tutor. Então, Isso, você começa a trabalhar um condicional para no final ter uma tomada de decisão embasada. Sim, a gente fala até aquela... Você já ouviu falar do termo data-driven? Você toma uma decisão baseada em dados. Em dados. Então é nisso que a gente baseia toda essa ideia de... É que tudo que a gente toma de decisão é baseado em dados. No final das contas, Isso. é baseado em dados. Às vezes são muitos e dados confiáveis e às vezes são dados ruins. Em tudo, né? Se você pegar, por exemplo, aquele seriado CSI, os caras estão investigando um crime ou investigando um padrão. É tudo padrão, né? O comportamento humano, ele também... Se você for estudar a neurociência, existe um padrão de espécie. Então, assim, a gente vem de padrões. Perfeito. Por isso que eu acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela não é, nossa, o mundo mudou. Não, o mundo não mudou. Ela é uma ferramenta a mais que vai super revolucionar. Isso, perfeito. Como a internet revolucionou. Uma internet, televisão, toda... Esses dias eu estava falando sobre telefone. É que você não é da época, né? Você é da época. O telefone que valia, o telefone custava mais caro que um carro. Aí você perguntava para uma pessoa se ela era rica, ela tinha 3 linhas de telefone. Nossa. Não, eu comprei uma linha de telefone. Valia tipo um imóvel. Hoje em dia você fala assim, quanto que vale a linha de telefone? Tu quer menos ainda, né? Se tu tem 3 linhas, tu vai falar, meu Deus, eu nem quero isso. Então a tecnologia ela vai mudando, né? E as pessoas e as profissões vão mudando. Isso que é o importante, até para ter esse posicionamento bem claro. A gente não acredita que a IA vai substituir os veterinários. Muito longe disso. O que a gente acredita é que agora a gente está diante de uma transformação tecnológica, assim como existiu com a televisão, com o rádio e com o computador. E a gente quer garantir que os veterinários, dentro da rotina deles, vão aprender e evoluir junto com essa tecnologia. Legal. Porque hoje, quando tu pega uma pessoa de 70 anos, por exemplo, e dá um celular, um iPhone para ela usar, ela não vai conseguir entender, ela vai ter muita dificuldade cognitiva. Porque hoje já não é mais um botão igual era 20 anos atrás. 20 anos não, o iPhone foi lançado em 2006. Ele era mais 20 simples. 20 anos, estamos em 2025. 20 anos. É, e tá 19 anos, é isso. Pois é, já passou um tempinho. Tá vendo como você tá ficando velho? Pois é. Cara, passou rápido, né? tá rápido, nossa. Mas assim, então no começo as tecnologias são mais simples. Sim. A gente tem também isso quando a gente pensa na experiência do usuário, a gente quer deixar simples para que eles comecem a entender, não tenham medo de usar e usem da maneira correta. Perfeito. Depois as coisas vão evoluindo, funcionalidades vão aparecendo e com inteligência artificial, assim como a internet há 20 anos atrás, né? 25, Sim. nos anos 2000 ninguém imaginava o que ia ser internet. Existe até um preconceito, né? Não, Exato. A internet vai tirar o emprego das pessoas. Isso. Eu acho que o ser humano... tem muita gente que tem essa dúvida, né? Uhum. E me pergunta, eu como professor universitário, tem muita gente que... mas você acha que a gente vai ter emprego? Eu falo, cara, assim, o que você vai ganhar é dentro daquilo que você entrega de valor. Perfeito. O que você tem de valor no seu profissional? O meu valor é melhorar a qualidade de vida levando o tratamento de otite à casa das pessoas, por exemplo. Então você vai ter o valor agregado àquilo que você está fazendo. Uhum. Então tudo que você vai entregar de valor é o que vai ter de retorno financeiro e reconhecimento social. A tecnologia ela só vai te ajudar sempre. Ela só vai te ajudar. Tanto que esses dias a gente estava brincando, estava conversando sobre aquele... Teve uma trend aí dos animes. Não sei se você viu essa trend. Sim, do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, então, que bombou lá no Japão, Sim. né? E aí a gente estava discutindo sobre isso, exatamente. Mas o cara, ele desenvolveu uma metodologia de fazer um desenho, ele tem todo um direito autoral sobre aquilo. E aí a tecnologia vai tirar esse direito autoral. Cara, por mais que você faça, replique por computador 1000 vezes, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Sempre vai existir uma emoção humana aplicada. Que por mais que você fale assim, mas aquilo é replicável. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Você come num prato de louça todo dia, né? A gente usa um prato, ou de vidro ou de louça. Quando você pega um prato de louça feito à mão, é diferente. Uma pessoa, é diferente. É diferente. Quando você pega um copo, uma caneca, essa aqui é feita de forma. Mas quando você pega uma caneca feita à mão por um ceramista, cara, você pega na mão e fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Porque o trabalho humano, ele transmite emoção junto. Claro.
A inteligência artificial não. Ela é só a ferramenta que vai te ajudar a melhorar o trabalho humano. Eu adicionaria até que hoje o prato que é feito à mão, ele já se posiciona e quer comunicar muito mais que ele é artesanal. Sim, ele quer te trazer uma experiência. Ele quer trazer uma experiência. E aí a parte que é repetitiva, ele passa para a máquina. Quer dizer, no prato, na verdade, todo o processo é artesanal. Mas já derivando para veterinário, o que eu vejo é que a parte humana e a parte da atenção do veterinário, vamos lá, a gente sabe que existe uma sobrecarga muito grande. Pessoal com burnout, com um monte de coisas. Então a gente já pega uma rotina que não está das melhores. Né? A gente tem diversos problemas aí de rotina. Saúde mental. Saúde mental. Esse era o último ponto do nosso podcast. Não. Porque saúde mental é onde muita gente tem dúvida se a tecnologia está ajudando ou atrapalhando. Sim. Né? A maioria das pessoas fala assim, a saúde mental você perde saúde mental usando tecnologia. Então tem hoje existe uma série de divergências pensando que você tá sem saúde mental porque você tá na tecnologia. Mas a gente precisa desmistificar e abrir o que é tecnologia. Isso. Se você usa Instagram e não tem uma educação sobre o tempo de tela e isso, aí esse componente da tecnologia, redes sociais, te faz mal dentro de uma forma. Sim. Mas isso não tem nada a ver com softwares e inteligência. Exatamente. Se você pegar um filme dos anos 80, que foi a minha geração, anos 80, que foi a melhor geração, tá? Desculpa. Pô, eu queria ter vivido um pouco disso. Anos 80. Adoro rock. Se você quisesse colocar um cara que era um cara inútil social, ele ia estar na casa dele deitado assistindo uma televisão de tubo com um monte de comida espalhada pela sala. Isso, perfeito. Né? Essa era a imagem de um cara dominado pela tecnologia da televisão. Inércia, né? O cara inércia. O cara estava em inércia. Se você pegar, sei lá, um cara dos anos 50, talvez fosse com rádio. Né? Se você pegar um cara da idade medieval, talvez tivesse alguma coisa ali que também tirava o cara disso. Então sempre existiram artefatos sociais que te tiram né, da saúde mental. O que eu penso sobre inteligência artificial e saúde mental, e é esse ponto que você ia colocar agora, eu te parei antes, porque eu queria fazer esse adendo, é o olho no olho. Que é o valor que o veterinário vai entregar. É o que você falou, o cara quer ser médico. O médico, ele vai ter a base de dados, mas ele vai ser o cara que vai trazer aquela família, aquele ser, aquela coisa, o olho no olho, o contato, a ação. Né? Porque é a partir da ação que você transforma aquela família, aquela vida. É o que você falou da homeostase da vida. Então você precisa ter informação, lógico, mas você precisa ter o fator confiança. Sou eu que estou trazendo e eu vou ser a pessoa que vai fazer a gestão aqui da sua família, eu que vou trazer a visão do médico, a evolução. E é nesse ponto que eu acredito que os veterinários e as veterinárias, nós como profissão, temos muito a evoluir. Sim. A questão da inteligência emocional durante esse processo de lidar com algumas coisas, mas também na conversa com as pessoas. Claro que com o tempo isso vem, muita gente aprende, por exemplo, tenho certeza que pela forma como a gente conversa, você manda bem nisso. Você sabe... A minha preocupação, maior preocupação como profissional hoje, e eu vou tentar ser o mais claro possível, e muita gente, talvez muitos veterinários estiverem ouvindo, eu ouvi diversas vezes de veterinário falando assim, cara, eu perco tanto tempo com burocracia dentro do hospital que eu não consigo dar atenção para o meu paciente. Perfeito. Eu tô lá preenchendo ficha, eu tô lá colocando laudo, eu tô lá fazendo a parte burocrática, e eu não consigo olhar mais para o meu paciente. Isso. E aí eu vejo a alma dessas pessoas sendo sugada, sabe, pelo processo. Eu odeio burocracia. Só que a burocracia ela é necessária pelo processo. Exato. Hoje, faz parte do processo. E não que a IA vai tirar 100% isso, não é isso. Mas ela já ajuda bastante. Talvez ela te ajude a voltar à essência do seu trabalho. Isso. Né? Que eu acredito nisso. Eu posso até comentar de uma funcionalidade que a gente já está agora desenvolvendo. Pode fazer marketing. Agora legal, é marketing. Legal. A gente pensa... Eu vivi muito isso no meu estágio. A gente pensa enquanto está escrevendo, só que é uma atenção parcial. Então, esse olho no olho não existe. Sim. Por exemplo, tudo bem, Renato? Tá, você trouxe aqui o Bob? Tá, Bob. Quantos anos o Bob tem? O Bob já passou por algum procedimento cirúrgico? Você vai falando... E por mais que eu tente manter a atenção, e tem veterinários que nem quer mais. Que nem quer. A maioria eu sei que quer manter isso, mas é difícil. Ou ele anota corretamente, perfeitamente, para não dar trabalho depois, ou ele presta atenção e já vai pensando, raciocinando junto com o tutor. Sim.
as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Às vezes tem um estagiário que ajuda, né? Grava ali. Eu tenho a Geisa. Legal. Ótimo. Isso é ótimo. Sim. Então a IA, por exemplo, dentro de uma funcionalidade que a gente já está construindo, é esse ponto de ouvir e organizar tudo que você está trocando de informação com o tutor. Terminou a anamnese, terminou o exame físico, toda a parte ali feita do ambulatório, você já tem toda a transcrição, e mais que a transcrição, você já tem até insights acionáveis, tomada de decisão que você pode, caminhos, né, de conduta que você pode ter a partir dessa organização. Então, sobra mais tempo para tu focar no olho, no raciocínio, e aí depois a anamnese já está toda organizada, é só upar para o sistema. No fator humano, né? Eu acho que esse fator humano é o que eu busco, assim, é o que você falou, Amanda, eu me preocupo com as pessoas, né? Eu acho que eu entrei na veterinária com o objetivo de cuidar de vidas, e uma delas é a minha. Então, assim, perfeito. Hoje eu cuido de vidas humanas, dentro do meu corpo clínico e tal, e de vidas de animais. E eu quero ter mais tempo, né? Tem muito veterinário que fala para mim, cara, mas você dá seu WhatsApp para esse cliente? Você deu seu WhatsApp para o cliente? Sim, alguns clientes que eu opero, que eu faço cirurgias complexas, cara, tá aqui, você vai falar comigo. Eu não quero ter o processo burocrático para você não se sentir inseguro nesse processo. Perfeito. A gente vai seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, eu demando de ferramentas que facilitam o meu dia. Sim. E você está falando de burocracia, né? Existe uma judicialização veterinária e eu acredito que esse vai ser um ponto importante para você no seu negócio. Porque qualquer área técnica, ela vai precisar estar bem embasada. E, além disso, os órgãos responsáveis por cada área técnica, eles vão ter que aprovar. Eles vão ter que chegar para você e falar assim, e eu não sei como é que tá, depois a gente pode em off conversar. Mas, assim, beleza, isso é uma ferramenta. Não, isso não é uma ferramenta. Que é importante, inclusive, socialmente falando. Claro. Eu tenho isso aqui aprovado pela faculdade ou pelo CRMV, no caso da veterinária. O CRMV pode até ser um fator relevante dentro desse processo. Esse cara usa um aplicativo que é autorizado pelo conselho. Perfeito. Que legal. Eu estou embasado. Né? Inclusive, você acaba tendo um lado profissional mais resguardado. Perfeito. Exatamente. Que legal. Estou resguardado. Estou trabalhando tranquilo. Né? E eu acho que esse caminho que é importante a gente seguir daqui para frente, porque é isso que vai trazer a saúde mental para o cara falar assim, não, estou usando um aplicativo, mas estou resguardado. Ter a tranquilidade técnica, né, desse ponto. Isso é muito importante. Que depois em off a gente conversa, porque eu acho que a gente vai ter que ter mais podcast sobre isso depois. Pois é um tema que tem várias frentes, assim, desde a mais técnica até a ética, até também uma inovação, a parte de inovação. A ética tem muita coisa que eu acho que precisa ser trabalhada, né, dentro da profissão, e eu acho que é um fator bem relevante. É sensível, eu acho que é um ponto sensível. A judicialização é um ponto super sensível, que eu acho que tá todo mundo falando de, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer, tá, legal. Aí, de repente, você pega um veterinário que fala assim, não, mas eu usei aqui o AI Vet Chat para diagnosticar o meu tutor, o meu problema. Aí ele falou, não, mas esse chat que você usou aí não tá aqui aprovado pelo CRMV. Aí o cara falou, mas e agora? Não, agora você vai responder judicialmente, porque você tomou uma conduta errada, ou equivocada, ou enfim. Então, é um passo importante, mas ele tem que ser sólido, né? Tem que ser uma coisa consolidada. Perfeito. Tem que ter metodologia para ser construído dentro Para ser construído e aprovado. Falou, legal, você está fazendo uma baita ferramenta. Está aqui a aprovação. E essa conquista precisa de vários alicerces, né? Perfeito. É um pouco do que a gente tenta... A gente começou o projeto baseado já numa ideia de mestrado, num projeto de mestrado. Legal. Que veio através da inteligência artificial para diagnóstico de úlcera de córnea. Então, começou tudo na parte técnica, na parte clínica. Agora, como tecnologia, a gente ainda está aprendendo muito essa relação de se posicionar e ser uma ferramenta e dar a segurança como uma ferramenta veterinária. Porque hoje, por exemplo, você pode ter ali um argumento de eu anotei esse lembrete no Google Agenda e o tutor não recebeu. Então, se eu botar isso no processo, será que o Google vai ser penalizado por isso? Será que tem como ele usar um argumento em relação ao Google ou qualquer outra empresa? O WhatsApp não enviou minha mensagem e o tutor ficou sem o aviso do remédio, o cachorro acabou sofrendo a consequência. Acabou sofrendo a consequência.
Então também a gente entende e está começando sempre pelas beiradas, aos poucos, justamente para quando a gente chega em pontos críticos, a gente está bem embasado. Sim. Porque faz parte disso, né? É uma mudança de paradigma, tanto tecnológico, mas também comportamental. É isso. Ensinar, a nossa maior segurança é ensinar primeiro o pessoal, os veterinários, os estudantes, como usar a ferramenta. Sim. O que ela é? Até ela se tornar substituta do veterinário ou substituir a responsabilidade da decisão, não existe burocracia, não existe... Qual é a palavra que você usou? Jurisprudência, enfim... não existe embasamento processo jurídico. assim, burocrático que vai dar segurança 100%. Isso nunca vai acontecer. Porque o intuito não é que ela seja essa ferramenta. O intuito é que ela seja coadjuvante, um copiloto. Isso. Te dê tempo para as coisas, mas o conhecimento e a decisão e a responsabilidade sempre vai ser. Sempre do veterinário. Isso é interessante, assim, essa abordagem, mais porque é o que eu te falei, eu tenho 21 anos de carreira e a gente vê as mudanças e eu acho que uma das graças de viver e de curtir a profissão é, de fato, mudar junto. Eu acho que esse é um dos maiores prazeres da vida que a gente tem, é trabalhar com o que a gente gosta e, ao mesmo tempo, evoluir dentro daquilo, né? E hoje nós, médicos veterinários, temos um fator de saúde mental, que a gente tinha conversado, sobre a cobrança que a gente tem do tutor. Uhum. E eu acho que a inteligência artificial vai ser aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, de você fazer aquela transcrição da consulta, e isso vai para o aplicativo, e isso fica numa plataforma que o tutor pode ter acesso. Isso, perfeito. Né? Puxa, eu estou em dúvida, o veterinário me explicou isso aqui, deixa eu ir lá dar uma olhada, ouvir de novo. Isso. Né? Até de uma forma mais simplificada, né? Porque o tutor não precisa saber de terminologias, às vezes é só Mas entender. hoje com inteligência artificial eu consigo fazer o meu robô com a minha voz. Consegue. E aí você faz um resumo daquela consulta e a pessoa ouve com a minha voz. Uhum. Olha que legal. Isso. Pô, o Renato tá me falando aqui tal coisa. Uhum. É que bom. Uhum. E se o negócio estiver embasado naquilo que eu alimentei... Perfeito. Ótimo. No final, claro, a gente bota ali, né? Essa mensagem foi gerada de forma... mas pela IA. Exatamente. Mas esse é um caminho bem legal. Essa é uma das interfaces veterinário-tutor. Que vai ajudar. Vai ajudar. Eu me senti confortável, me ajudou e eu estou resolvendo um problema que até então eu não atingia dessa forma. Até aproveitando que a gente está conversando e você é um veterinário, tem uma rotina. Hoje, na tua rotina, por exemplo, cirúrgica, você vê ou usa inteligência artificial de alguma forma? Cara, sim e não. Eu uso ferramentas que têm inteligência artificial, que fazem de uso, mas eu não tenho uma inteligência artificial voltada para o meu trabalho específico. Para algum processo. Para um processo meu. Uhum. Então, assim, lógico que a gente tem um software de gestão, que tem um pouco de inteligência artificial. A gente tem as plataformas de conversa com o tutor, isso tudo usa, mas não tem nada específico para nós, com a nossa cara, vamos dizer assim. Uhum. Eu acabo usando ferramentas que não têm o meu nome. Uhum. Hoje eu vejo que eu poderia, daqui 5 anos, ter a minha ferramenta, o meu espaço, a base de dados. A minha base de dados, e inclusive o tutor ter acesso a isso e fazer uma interação comigo profissionalmente com esse acesso, e ele vai ter muito mais confiabilidade. Como hoje que eu estava te falando de gravando as cirurgias, né? Uhum. A minha ideia é colocar isso numa plataforma, tá tudo digital já, e eu vou começar a ter um banco de dados específico. Então, por exemplo, você tá lá, eu queria saber como é que foi a cirurgia do Dudu. Cirurgia do Dudu. Nossa, imagina. Tá lá. Isso vai ser bem legal. Ela tá lá, a cirurgia do Dudu tá lá, ela pode acessar. Você já viu aquele Ray-Ban que existe, que agora ele grava? Já tem a câmera aqui do lado? Eu ouvi falar do da Google, como é que chama o da Google? Que tem uma Google Glass, acho que é. O Google Glass, Bom, imagina se você está com isso aqui e nas ferramentas que você está usando tem algum tipo de sensor que enquanto está gravando ela já está mostrando os parâmetros do animal aqui do lado. Sim. Então a gravação do teu conteúdo ela já vai ter... muito mais realista, né? Muito mais rica em informação. E aí quando o tutor perguntar lá de como que foi a cirurgia, foi tudo bem. Mas aqui teve uma pequena variação. Não, hoje, por exemplo, eu tive uma intercorrência cirúrgica. Tive um cálculo que obstruiu a uretra, que foi complicado. Tive que reabordar, mudar a conduta. Então, a gente sabe que, por exemplo, por mais que você tenha um diagnóstico, por mais que você tenha uma imagem, por mais que você tenha uma conduta a ser seguida, se você não tiver a capacidade de se moldar aquilo, você trava. E eu acho que o aluno recém-formado ele tem que saber que
Ele é o cara que vai usar a IA, mas ele não vai ficar parado. O cara que vai ter sucesso é o cara que vai usar, mas ele vai se moldando e vai alimentando, e vai se moldando e vai alimentando. E aí, em 20, 40, 60, 80 anos, a gente vai ter uma capacidade de crescimento de conhecimento muito maior, que é o que se fala hoje. Já a gente fala que acontece já, né? mas hoje se fala muito que o humano deixou de evoluir em relação à inteligência. Né? Hoje, não, a última geração foi a geração que não evoluiu em questão de inteligência. Essa é uma conversa que eu acho estranha. Você acha sabia? estranha? Eu acho estranha. Porque a gente pega o pessoal dos anos 70, anos 80, o pessoal também fazia muita coisa que, se a gente olha hoje, a gente fala, a geração Z, eu ainda tô saindo da geração Z, eu tenho 27, né? Sim. Mas a geração Z hoje, por exemplo, ao invés de ir numa balada e beber muito e acordar de ressaca e cigarro igual era nos anos 80, pô, essa geração menos inteligente tá preferindo ir de manhã, tomar um café, ouvir música e voltar para casa ao meio-dia. Eu acho que assim... Claro que isso é só um ponto, né? É um pouco de exagero. Eu acho que tem gente que... Todas as gerações tiveram suas patologias. Perfeito. Né? Todas as gerações. Eu acho que dentro do número de pessoas que têm patologias hoje, e principalmente o que se estuda e o que se consegue analisar de dados dessa geração é muito maior. Em questão de aumento da inteligência humana, você pode contestar em alguns pontos, né? Porque você não conseguia fazer essa mesma análise há 100 anos atrás. Perfeito. Como é que você fazia essa análise? Então você sabe que houve um ganho de evolução, e eu acho que é o que você falou, os anos 80 tinha o cara que ia na balada, fumava, cheirava cocaína pra caramba, tinha. Mas tinha o cara que gostava de acordar cedo também. Tinha. Sim, sempre teve. Sempre teve. A questão das gerações em evolução, o que eu sinto é importante a pessoa se sentir moldável. Né? Porque tem muito jovem, e eu como professor de universitário, eu vejo que as pessoas elas querem o quê? Segurança. Não, eu quero ter a segurança de que se eu entrar na faculdade eu vou sair daqui 5 anos ganhando 20 mil, igual a minha estagiária falou. Eu achei que eu ia ganhar 20 mil por mês. Eu falei, então, mas não é bem assim. Nunca foi, na verdade. Nunca foi. Mas eu não sei, mas eu criei essa expectativa na minha cabeça. Então, as pessoas quando elas entram, elas querem ter a segurança. E essa segurança nunca vai existir. Não existe essa segurança. Existe. Com inteligência artificial, com internet, com televisão, com rádio. Isso. O foco tem que ser na sua entregar valor. Independente, entregar valor sempre vai ser possível e é o foco das coisas. A diferença é que você consegue agora alavancas muito maiores para entregar esse valor. E tempo. Hoje a gente vê que o tempo é muito mais rápido, né? Você consegue entregar as coisas muito mais rápido porque você consegue usar as ferramentas. E se a gente for pensar em tempo, as pessoas cruzavam o continente há alguns séculos atrás de navio. Hoje elas cruzam de avião. Então, em tempo, você consegue estar hoje aqui em São Paulo e à noite, madrugada em Portugal. Né? Mudou, o tempo é outro. Há 10 anos atrás, o veterinário fazia anamnese na mão, ou 20 anos atrás. A consulta durava 1 hora e não quer dizer que o tratamento era melhor ou pior. Não. Hoje, com inteligência artificial, todos os recursos... Você pode evoluir usando os recursos. Exatamente. E ao invés de atender a cada hora, às vezes você consegue atender 2. Só estou dando um exemplo. Se for o seu objetivo... Você pode melhorar a sua produtividade. Exato. É a forma como você vai usar a sua ferramenta. Exatamente. Né? Ela não vai fazer você ser 2 pessoas. Ela vai continuar te deixando ali. É como você vai trabalhar ela. Perfeito. João, tem muita coisa de inteligência artificial. Eu acho que dentro do iVets... não sei se é só essa plataforma que existe para veterinário. Eu também não fui pesquisar. Tá? Acredito que vão vir outras. Se não existem, vão vir outras. Hoje a gente pode dizer com segurança que a gente é a primeira empresa de inteligência focada em inteligência artificial do Brasil. Para a veterinária. Exatamente. E eu acho que o nosso bate-papo agrega valor a isso. Com certeza. Eu acho que tem muita gente que está preocupada e tem muita gente que acha que isso é o futuro. E eu acho, de fato, que vai ser um novo Google, uma nova ferramenta, um novo X, sei lá. Hoje a gente vive aqui, né? Então, se você não tiver a tua vida sendo processada com o auxílio de um equipamento como esse aqui, você não consegue mais viver socialmente, né, praticamente. A gente está fora da sociedade. É verdade. E queria agradecer a tua vinda. Eu sei que você está em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Sei que é longe,
Mas você veio para a gente bater esse papo, para Com certeza. abrir um pouco esse tema dentro da veterinária. Perfeito. Eu sou super a favor. Tá? Eu acho que a gente trocou aqui um cartão de visita, mas a gente tem muita coisa para conversar. Com certeza. Com certeza. E eu gosto de desenvolver coisas novas. Eu acho que faz parte do meu ser. Eu curto, eu acho legal. E posso garantir que em 20 anos eu vi muita coisa passando e eu acho que vai ajudar muito a gente Com poder... certeza, com certeza. Eu vou querer ser sócio desse negócio. Legal. Gente. Pessoal, Legal. Esse foi o João do iVets. Ele trouxe aqui um conteúdo muito bacana, uma discussão um pouco filosófica, um pouco tecnológica. É lógico que a ideia para mostrar para vocês é como que essas ferramentas elas estão crescendo e tirar um pouco aquele mito de que isso aqui vai tirar o papel do veterinário. Não, na verdade isso não vai tirar o papel do veterinário. O veterinário ele vai ter, acredito eu, uma função cada vez mais importante na vida das famílias, porque a gente está dentro do veterinário que é um gestor de saúde da família. E isso, na verdade, só vai ajudar a gente crescer profissionalmente. Então, quem não segue, segue lá, lógico, vai fazer parte aí desse projeto e a gente ainda vai conversar bastante. Com certeza. Tá? E eu estou super à disposição, toda a nossa equipe está à disposição de conversar sempre sobre o tema de diversas perspectivas, tanto na perspectiva do veterinário, quanto também na perspectiva tecnológica. É isso aí. E agradeço muito o convite também, Renato. Foi um prazer, uma honra. Daqui um tempo de novo para a Com gente falar. certeza. E as atualizações, como é que está o nosso banco? Não, e a gente tem muita atualização acontecendo agora, legal, de verdade. Hoje na inteligência artificial acho que não falta isso, é atualização todo dia. Então a gente começa conversando um pouco os fundamentos, né? Depois a gente faz a versão 2. Bacana. Pessoal, esse foi o nosso VetCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até o próximo programa aqui ao vivo comigo, Renato Bocabello, trazendo sempre para vocês um conteúdo muito bacana dentro da medicina veterinária. Até mais!